Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas de RPG, mais um vídeo do Sindicato RPG. Agora finalmente estamos com mais sindicalistas, estava só eu falando sozinho até agora. Temos presença ilustre de dois sindicalistas, a Gabi e o Igor, que já se apresentam. Só queria falar antes que o Sindicato RPG está no Spotify. A gente tem um podcast aí com mais de 100 episódios de one-shots, campanha, bate-papo de RPG. E essa série de vídeos a gente está fazendo para dar dicas e explorar um pouquinho as coisas que a gente não fala entre sessões, de aprendizados, testes que a gente vai fazendo e a gente conclui que deu certo ou deu errado, de regras, mecânicas alternativas. E a gente sempre quis conversando, né, abordar esses assuntos. E eu acho legal ter a visão teórica e prática. Então a gente sempre traz uma dica na teoria, pautada em algum episódio que saiu no podcast, que é a prática, para vocês poderem ver. Às vezes a gente fala que testamos algo que não deu certo, e aí no episódio tem o exemplo de algo que não deu certo. Você vê a prática não funcionando tão bem, mas às vezes a gente tem exemplos que deram certo, de mecânicas que a gente usou e que foram legais. E aí vocês podem ir lá no podcast e ouvir. Antes da gente introduzir o tema, então, eu quero pedir para vocês se apresentarem, as figuras ilustres do episódio. Por favor, Gabi. Eu já fui apresentada, mas meu nome, quer dizer, podem me chamar de Gabi. E eu não tenho mais nada para falar. Narro no sindicato e é isso. Igor. Tem muita coisa para falar, assim. Feminista, narradora, escritora, project manager, entendeu? Muitos cargos, velho. Respeita. Eu sou o Igor, eu narro no sindicato. É uma grande honra, olha aí. Eu nunca tinha me sentido, cara, sindicalista, tá ligado? Respeita, pô. Nossa, eu fiquei assim, putz, sindicato. E é isso aí também. Eu não tenho muitos adjetivos também, não. Só tem sido uma maravilha participar desse projeto. Beleza, muito obrigado, gente, por terem topado. Vocês com certeza vão agregar muito nesse papo. Na verdade, esse papo aqui é mais uma aula, eu não vou falar quase nada, eu só quero introduzir o tema e deixar para vocês. E, bom, tanto o Igor quanto a Gabi narram lá no podcast, tem episódios muito bons, vocês devem ouvir, devem dar uma chance, são estilos diferentes, e eles também jogam, e tem personagens diferentes, que abordam temas diferentes, com estilos diferentes de interpretação, então vale muito a pena. E estamos aqui hoje, então, sem mais delongas, vamos introduzir o tema para falar de uma mecânica, não uma mecânica, mas quase que um gênero de aventura, que é o gênero Dungeon. Por quê? O episódio em questão que a gente vai usar de base para essas dicas é um episódio que se chama O de la Russe. E aí, só para introduzir a historinha e explicar o que aconteceu. No episódio O de la Russe, a gente conhece um pouco do background do Adrian e a gente descobre que a linhagem de la Russe, né, os bardos de la Russe, eles eram perseguidos por um mago que construía golems e tal. E um desses golems captura o Tastan, o garotinho que eles adotaram da cidade o Recanto de Torme. E o grupo tem que ir atrás. E basicamente a minha intenção era que o Golem tivesse uma dungeon e toda aventura, todo episódio se passasse em volta dessa dungeon. De ter armadilhas e tipo meio que um labirinto. E aí no final ter a batalha final, né, da última sala da dungeon. Então, só pra explicar porque a gente deixa alguns temas de fora. Daria pra puxar umas dicas de como, por exemplo, amarrar a sua história com o background de um personagem, que foi uma coisa que a gente fez em off e não ficou muito claro. Eu sentei com o Klaus, que interpreta o Adrien, e a gente ficou muito tempo amarrando as histórias para que
pudesse dar certo e a gente evoluiu isso depois, né? No começo nem ficou tão bem trabalhado, a gente foi evoluindo. Esse é um tema que pode ser abordado, mas a gente vai ter outras oportunidades. E outra coisa que eu também queria deixar de lado hoje é combate. Eu já venho falando há um tempo que o combate no começo do podcast não era tão bom, a gente foi evoluindo, eu fui evoluindo e outras pessoas foram entrando com estilos diferentes de narrar combate, e aí eu fui aprendendo com essas pessoas e ainda estou nesse processo, mas mais pra frente vai ter um vídeo também focado em combate. Como a intenção dessa aventura era ser em volta de dungeon, eu acho que vale a pena o vídeo de hoje ser voltado para isso, para essa temática. E vai ser bem legal, porque eu acho que eu não fui bem sucedido nesse episódio, mas nós temos um exemplo gravado de um episódio bem sucedido, que é no podcast Contos de Orbã. Qual que é o nome do episódio mesmo, Igor? Acho que é Palom o Piedoso, se eu não me engano. Palom o Piedoso, que foi uma one-shot que o Igor narrou com quase que a mesma intenção, né, de ser um episódio de dungeon. E foi completamente diferente. A dungeon tinha um tema, as armadilhas eram voltadas para esse tema, os conflitos, combates eram voltados para esse tema. Então você consegue, quase que como se a dungeon contasse uma história, você consegue acompanhar os aventureiros do início ao fim, evoluindo essa história conforme a dungeon e a exploração dela evoluía também. E o último disclaimer é que dungeon é um tópico diferente de armadilhas e puzzles. Por mais que armadilhas e puzzles possam existir dentro de dungeons, hoje a gente não vai abordar tão especificamente essas duas coisas. A gente pode fazer um episódio só de puzzles, a gente pode fazer um episódio só de armadilhas, tem muita coisa legal para falar desses dois tópicos separadamente. Eles podem existir dentro de uma dungeon, mas a dungeon não é só isso. E acho que talvez a gente aborde de uma maneira mais geral como construir uma dungeon, dicas, né, de como você pode trabalhar nesse gênero de aventura. E aí, já falei bastante, eu vou abrir para vocês. Como que é a experiência de vocês com dungeons? Gostam? Já jogaram? Já mestraram? Gostam? Não gostam? Vamos conversar um pouquinho. Vai lá, Igor, manda braba. Cara, dungeons. Eu acho que no começo, assim, quando eu comecei a jogar D&D, eu não gostava muito de dungeons, mas eu não gostava muito de dungeons, mais especificamente longas demais. Eu, pessoalmente, Igor, não sou muito fã da ideia de uma dungeon que dure mais do que uma sessão. Eu acho que, na minha cabeça, eu tendo a organizar dungeons meio que como aquilo que a gente fez lá no Contos de Orbã, como se elas fossem quase uma one-shot. Elas não são o fim da aventura para mim, quando eu vou pensar normalmente numa dungeon. Elas são um instrumento para eu avançar a história. O próprio D&D, ele tem algumas aventuras que são dungeon-cêntricas, entre aspas, e eu acho que isso está muito relacionado também com a origem do D&D, né, o fato dele ter sido criado com base no modelo de dungeon, né, em jogar em dungeons. Mas eu acho que hoje a gente está num modelo de D&D, num estilo de jogo que eu sinto que a quinta edição está trazendo, que estimula mais jogos que não sejam tão focados dentro de dungeons. Então, pessoalmente, para mim, esse tipo de jogo é mais interessante. Justamente porque a dungeon ela não precisa ser aquele negócio super longo e que você fica 5 sessões lá dentro, andando por corredores, explorando salas e matando monstros. Eu acho que a gente vai ver hoje como fazer a dungeon não ser só isso, inclusive, mas eu acho que se ela for grande demais, ela tem sim a possibilidade, uma grande possibilidade de tornar o jogo mais arrastado, mais entediante. Gabi, você infelizmente teve a oportunidade de jogar dungeon só comigo, eu acho, né? E eu sou um péssimo exemplo para narrar esse tipo de gênero. Você já narrou ou jogou em alguma outra mesa? Que, puxando da memória, gravado, eu não lembro dos seus personagens em outro contexto assim. Você lembra?
Ou fora de gravação, offline, assim, qualquer outra experiência. Dentro de dungeon, eu acho que... Se eu não me engano, teve um offline que foi o das crias vampíricas, não foi dungeon? Não lembro muito bem, mas se eu não me engano foi dungeon. E foi bom. É que assim, eu realmente acho que só joguei com você, dungeon. E eu tentei narrar, só que eu não consegui porque eu não sei criar uma dungeon. Não, eu acho que eu tenho um exemplo. O Marcos, se bem que teve uma série de Old Dragon que ela se passava inteira numa dungeon. Só que era uma dungeon, era uma caverna gigantesca que tinha várias cidades lá dentro. Então não é exatamente esse tipo de dungeon que a gente vai falar hoje, né? Mas era uma dungeon. E você não jogou a da Toca do Coelho, a primeira do Fábio? Era tipo uma dungeonzinha, né? Foi, mas é que eu fiquei o tempo todo fora, mas sim, é verdade. É verdade. Eu tinha até esquecido. Porque meu personagem não entrou. Mas foi bem conduzida também, verdade. Não tinha lembrado da Toca do Coelho. Ará foi uma péssima. Eu tentei fazer dungeon e não consegui. Não, Tipo. Ai, Igor, ensina nós. A Ará foi uma grande dungeon. E eu acho que ela. Eu não sei, porque eu ainda quero ouvir o Igor falar, mas eu acho que ela quase que segue o modelo que ele vai apresentar, de 5 estágios. Ará, sem você saber, você foi encaixando ali. Foram 5 episódios, e eu não sei, mas o Igor tem aí eu não sei nada sobre, mas o Igor tem aí um modelinho de 5 estágios de dungeon, que é o que a gente vai abordar hoje, né, Igor? Manda ver aí. Beleza, eu achei que o Ará seguiu um pouco. Eu achei que Ará teve todos os elementos necessários para uma dungeon interessante. Então, eu acho que sim, terminou seguindo bastante esses elementos. Mas então vamos falar um pouco sobre eles, né? Deixar de fanficar. Não, brincadeira. Vamos lá, então. Normalmente... Posso meter a brava? Posso lançar a brava já? Opa, por favor. Pode, né? Então, pronto. Normalmente, pessoalmente, essa dungeon que o Paul jogou, eu até fiquei triste porque ele falou assim, nossa, aquela dungeon foi uma maneira, vamos gravar um episódio falando sobre dungeon e tal. Aí eu falei, nossa, foi ótimo mesmo. Por quê? Porque já entra no nosso primeiro rolê, na nossa primeira diquinha aí. Que muitas vezes é bom utilizar dungeons que outras pessoas já fizeram, que outras pessoas mais experientes que você fizeram. Nesse caso, essa dungeon desse episódio do Conto de Orbão, que é Paulo, o Pirata Piedoso, ela é uma dungeon de um livro bem interessante, de uma editora bem legal também, chamada Kobold Press, e o livro é Prepared. São várias one-shots e jogos assim, já pré-prontos para você só pegar e jogar lá dentro. Fiz uma alteração em uma coisa ou outra, mas de maneira geral seguiu bem uma dungeon que tá lá. E o ponto principal, eu já vou até colocar aqui no Miro. O ponto principal, às vezes, é esse. Roube coisas. Que você achou interessante. Eu acho que isso já começa bem. A gente, como eu disse, né? O D&D, ele é um jogo que já tem dungeon no nome. Então, assim, você vai ver muita aventura pronta, vai ver muita dungeon dentro de campanhas de D&D que você pode usar e surtindo um ótimo efeito. Seus jogadores, mesmo que tenham já jogado, se você der a sua cara, se você der a cara da história que você está querendo contar e tudo, você vai ver que fica bom, fica muito bom. Mas eu acho que, embora a gente possa pegar uma dungeon ali e colocar ela dentro do nosso jogo, seja uma campanha, seja uma one shot, é importante, eu acho que isso é o principal, até na hora de você ir escolher uma dungeon. E não só em dungeons, mas eu acredito, e isso é uma coisa assim que eu tenho muito forte pra mim, não só em dungeons, mas em todo tipo de jogo de RPG no geral. Você tem que pensar em 3 coisas que são fundamentais para você saber o que você vai fazer e como você vai fazer.
E aí eu já passaria para um próximo tópico. Inclusive, sobre roubar coisas. Pô, você já roubou uma coisinha ou outra aí, o Gabi, quando foram fazer um negócio? Tô tentando puxar da memória. Eu acho que eu devia começar a roubar mais. Nesse caso de dungeon, por exemplo. Eu fui tentar inventar essa one shot do De La Rus. Foi a primeira que eu fui narrar de dungeon. E aí eu fui tentar fazer inventando. Do zero. E não fui atrás de referência, não fui atrás de dungeons prontas que eu poderia usar. E eu achei que ficou bem chatinho, assim. E eu fiz isso mais de uma vez, porque teve a dungeon do primeiro episódio da Santerras, que também foi bem chata, bem arrastada. Eu tô tentando lembrar de regras. Eu roubo mecânica o tempo todo. Roubo mecânica dos outros o tempo todo. A mecânica do familiar, da Kaelin, foi roubada, da Kingsmill. Mecânicas de combate, que a gente conversa sobre, tô o tempo todo roubando. Skill Challenge, um modelo específico de Skill Challenge que a gente usa, ele é baseado num cara do YouTube aí que chama Dungeon Coach. Então essas regrinhas, assim, acho que eu só roubo todas elas. E você, Gabi, roubou alguma coisa aí pra Arar ou pra algum outro jogo que você narrou, que você achou legal? Eu roubo tudo de vocês. Mas, além disso, eu também pego muita coisa do Taverna do DM, que ele manda Taverna do DM, que manda as historinhas, e aí manda as histórias já, assim, com uma orientação pra gente qual que o caminho vai seguir. E aí eu gosto muito de adaptar essas aventuras, porque são muito bem construídas. E aí eu já tô lendo ali, eu fico no hype, sabe? E aí eu acho mais gostoso do que criar as minhas próprias histórias, assim, em alguns momentos. Eu prefiro roubar do que pegar, porque as minhas histórias faltam uma coisa assim e outra. Ará foi criada. E aí eu senti que algumas coisas estavam faltando, sabe? De algumas informações assim que eu falava assim, nossa, se fosse outra pessoa criando, provavelmente esses pontos aqui estariam um pouco mais completos. Mas roubo bastante. E roubo principalmente de vocês, assim. É certeiro, é tudo. Mecânica, história, tudo roubo de vocês, porque vocês são referência pra mim. Ah, não. Imagina. Eu achei Ó, maluco importante, olha. Eu sou referência pra alguém. Me senti também. A Ara foi bem redondinha. Eu não Foi, eu também achei, né? Pontos que eu amaria, não. Mas bem lembrado da Caverna do DM. Teve uma one shot que foi a dele, né? Que eu até já fiz um vídeo dela, que é a do Recanto de Torme, justamente. A Abominação. Inteirinha do Lucas. E a Fugindo da Cobra veio de uma história dele. Tipo, eu mestrei a história dele off. E aí, o que gerou disso criou uma nova história. E aí agora é uma nova mesa que talvez teremos no futuro. Olha lá, olha só. Pois o que eu percebo nessa questão de roubar, né, coisas que você achou interessantes, é que, assim como tudo em RPG, o processo de mestragem, de ir mestrando sessão após sessão, one shot após one shot, é um processo de aprendizagem também. E muitas vezes isso ajuda a você se situar em qual é o seu estilo, do que você gosta, o que você não gosta, o que dá certo para você, o que não dá, quando você vai pegando referências, né? Isso ajuda bastante. Mas muito bem. Então, pra gente saber exatamente o que a gente vai roubar dos outros, entendeu? Dos caras que a gente vê que faz tudo melhor que a gente, a gente precisa de balizadores, de coisas que vão ajudar a gente a saber o que a gente quer fazer. Por exemplo, se você parar para olhar, vamos pegar campanhas ou coisas bem gerais do D&D, tipo Dungeon of the Mad Mage, Curse of Strahd e, sei lá, Lost Mine of Phandelver, né? Mina Perdida de Phandelver, Maldição de Strahd e eu não sei como é que tá traduzido Dungeon of the Mad Mage, mas enfim, a Dungeon do Mago Louco. Se você for olhar para as dungeons de cada uma dessas aventuras, você vai perceber que elas têm elementos
muito diferentes entre si. Mas são elementos diferentes por quê? São elementos que contam uma história e que compõem aquela dungeon, mas eles estão envoltos ali dentro de caixinhas, vamos dizer assim. E essas caixinhas eu gosto de separar na minha cabeça como tema, tom e sensação. Como assim, né? A gente precisa pensar em... Vamos pensar, por exemplo, acho que eu já falei em 1000, sei lá, BNNs e coisas que a gente já gravou. Então não vai ser nenhuma grande surpresa. Eu sou fã de Vampiro à Máscara. Então vamos pensar numa dungeon ali vamos pensar em Curse of Strahd. Vamos pensar na maldição de Strahd, certo? De maneira geral, para você pensar num tema, normalmente os temas, eles são coisas mais abstratas. Eles podem ser uma frase que você considera interessante, eles podem ser tanta coisa, um sentimento, eles podem ser um substantivo qualquer. Então, por exemplo, eu realmente não conseguiria dizer, porque é bem complexo, eu não conseguiria dizer imediatamente o tema da aventura de Curse of Strahd, por exemplo. Mas vamos pensar que por ter vampiro ali e tal, né? Isso nunca ser um segredo desde o começo na aventura. Vamos dizer que o tema é vampiros. Tudo bem. Estamos suaves e tranquilos quanto a isso. Outros exemplos de tema, várias coisas. A gente pode dizer que um exemplo de tema pode ser um ditado popular, tipo água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Pode ser qualquer coisa, assim. Oi, Igor. Você topa já começar a fazer aquela dungeonzinha que a gente ia criar ou você quer deixar pra depois? Pra não interromper sua explicação aí. Não, eu acho que dá pra gente começar já. Porque daí já daria pra pegar um tema pra ela, né? Vamos. A gente não... Eu acho que fica bom. Tá, então a proposta do vídeo é, além da gente dar essas dicas, a gente mostrar na prática aqui, meio improvisada, uma dungeon que a gente vai montar ao vivo. Não sei se vai ficar boa, mas vamos tentar exemplificar. Então, ela teria que ter um tema já de início, é isso, né? Tema, tom e sensação. Tá. Vamos pensar num tema para essa dungeon que a gente vai construir hoje. Pode ser um tema geral, 0% específico. Pode ser uma coisa tão específica quanto vampiros, por exemplo. Mas o que a gente pode imaginar de tema aí? Eu gostei de água mole, pedra dura, tanto bate até que É difícil, hein? É difícil? Tá bom, então vamos lá. Não é difícil não, você vai ver. Não? Então vamos lá. Quando você vai organizando essas coisas, você vai... Água mole, pedra dura, meu Deus. Por que eu fui falar essa frase? Pedra dura, tanto bate até que fura. Show. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Esse vai ser o nosso tema de hoje, então. Mas, assim, para sumarizar, né? O tema, ele é uma coisa que, às vezes, é bem abstrato mesmo, mas que já te dá um referencial de o que você vai abordar. É só o norte, assim, o começo. E aí, essas duas próximas coisas, inclusive, nem vocês queriam falar, Gabi e tal, eu já tava aqui fanficando. Se vocês me deixarem, velho, vocês me conhecem, velho. Eu vou fanficar aqui até, entendeu? Pode seguir. Eu tô aqui admirada, prestando atenção. Tá bom. Então, vamos lá. A gente escolheu o nosso tema. O tema, ele vai ser um aforismo, qualquer coisa, bem geral, que vai só dar um norte pra gente, assim, do geral, de onde a gente vai caminhar. E o tom e a sensação, eles andam muito juntos. Mas eles são conceitualmente diferentes. O tom vai ser literalmente ali em que tom a gente vai abordar o nosso tema. Por exemplo, se você escolhe um tom mais...
Por exemplo, é difícil falar de tom sem exemplificar, mas eu acho que a definição de tom seria... ela está muito relacionada com sensação, mas seria... Que tipo de... O que dentro do seu tema você quer abordar e como isso influencia no espaço e na construção mesmo daquele lugar e daquela dungeon. Então, por exemplo, nosso tema foi água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Como a gente vai abordar esse tema? Esse tema é um tema que envolve persistência, é um tema que envolve, sei lá, passagem do tempo, é um tema que envolve, enfim, mil coisas. Mas dentro desse tema, o que a gente vai abordar e como a gente vai abordar isso? Tipo, é uma dungeon mais obscura e com coisas, sei lá, com gore, com sangue, sabe? Ou é uma dungeon engraçada e, tipo, feita pra ser um negócio meio randômico mesmo, meio aleatório, com uns negócios engraçados dentro, entendeu? Um goblin com chapéu colorido dentro. Ou é uma dungeon com um vampiro e ele tá procurando a amada dele, tipo, como que vai ser essa dungeon? Nossa. Eu ia pra parte de ser engraçado só porque eu sei que eu sinto que dá um pouco mais de trabalho. Uma coisa um pouco mais cômica. Mas eu não tenho certeza. Eu sempre acho cômico mais difícil. Ah, é? E aí eu quero deixar um pouco mais difícil. Eu Olha, seria não. cômico. Muito bom. Cômico. Então o nosso tom vai ser cômico. Eu tô pronta pra roubar já essa história, é isso. É por isso que eu tô indo pro cômico, porque eu gosto de mestrar coisa cômica, então já tô pronta pra mestrar já. E eu amo você mexendo coisa cômica. Não, com certeza é seu gênero. Como a gente vai deixar gravado o vídeo, de repente dá pra você narrar. Olha lá, olha só. Não vai ser postado agora, né? Show! E por fim, então, fica a sensação. Por quê? O que acontece? A gente vai abordar um tom cômico, certo? Mas isso daqui é o tom que a gente está colocando na história e na dungeon. Isso é uma coisa diferente do que a gente vai fazer com os nossos jogadores. E aqui a gente tem que ser assim... mind player, sabe? A gente tem que ser assim, tipo, porque agora a gente tem que pensar em que sensação a gente não vai passar para os personagens. A gente vai passar para os jogadores. Como a gente quer que eles se sintam? A gente quer que eles se sintam desesperados? A gente quer que eles se sintam relaxados? A gente quer que eles... Porque às vezes, por exemplo, eu tenho muito isso. O Igor, eu venho de Vampira Máscara, né? Então eu gosto de, tipo, um jogo pesado e com uma carga sentimental. Minha primeira one shot, tipo, teve uma carga mó sentimental, umas coisas assim e tal, e uma one shot aleatória. Então eu gosto muito disso, de coisas assim, com uma carga sentimental muito grande, assim. Eu sou de Escorpião, né? Meu jeitinho. Mas aí, às vezes, pra mim, por exemplo, é importante fazer uma sessão, uma dungeon, ou alguma coisa, em que eu penso, não, a sensação que eu quero passar pros meus players dessa vez não é de uma coisa emocionalmente densa, pesada. Eu quero passar uma sensação de relaxamento. A gente já tá várias sessões aqui narrando coisas super densas em emoção e informação, e eu acho que agora a gente precisa dar uma relaxada, dar uma suavizada. Então a sensação que eu quero passar neles hoje, a sensação que eu quero que os players, os jogadores mesmo, não os personagens deles, tenham passando por essa dungeon, é uma sensação de relaxamento, de ficar de boa, de relaxar. E fica interessante a gente separar tom de sensação, porque a gente pode sim fazer uma dungeon extremamente engraçada, mas desesperadora. Como tipo, armadilhas super letais e criaturas super engraçadas, mas extremamente letais e difíceis, e que o pessoal fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas num tom cômico.
E por isso que eu quis separar essas duas coisas, porque são coisas que realmente são preocupações diferentes. Assim. E aí, o que a gente vai fazer na nossa dungeon de hoje? Posso lançar um desafio? Eu não sei se isso se encaixa como sensação, mas e se eu quiser fazer os jogadores sentirem vergonha alheia? Uma parada meio The Office, assim, sabe? O tom é cômico e a sensação é que eles vão passar com essa dungeon inteira com aquele sentimento de vergonha alheia, assim. Dá? Dá certo? Funciona? Rapaz, funciona, a gente vai descobrir juntos! Então, Se der errado, todo mundo deu errado, tá todo mundo. Não, né? Mas vai dar certo, a gente vai conseguir. Talvez esse negócio de. É que. Aí eu não sei, Igor. Não sei. Assim, a sensação. Eu acho que. Pra gente conseguir montar a sensação e ela realmente corresponder àquilo que a gente esperava, tem o lance de entender, conhecer um pouco os jogadores também, né? Não sei se talvez conhecer, tipo, o grupo de jogadores, por exemplo, a gente, com o nosso mega grupo lá, tem mais ou menos ali uma média, a gente entende mais ou menos o que o pessoal curte. Então, talvez tenha que ter esse conhecimento, né? Para poder dar essa sensação. A gente sabe o que pega e o que não pega os nossos jogadores. Vocês têm toda a razão. Algumas sensações são mais gerais zonas, né? Tipo, sei lá, desespero ou relaxamento e tal. Elas são mais, eu diria, promíscuas, assim. Tipo, são coisas que é mais fácil você conseguir suscitar nos seus jogadores. Vergonha alheia, eu já acho que seria um negócio que você precisa conhecer a pessoa, entendeu? Talvez... Como que você faz uma pessoa sentir vergonha alheia jogando um RPG? Talvez, tipo, você... procurar coisas que você teria que procurar coisas que aquela pessoa, aquele tipo de pessoa sente vergonha alheia e colocar eles dentro do jogo, o que é 100% válido. Sim. Mas tem um pouco mais de mind play aí, tem um pouco mais de... Um exemplo que eu tenho que eu acho que rolou vergonha alheia foi na primeira sessão que rolou na Torre do Firmino, no AS. Eu não lembro o nome lá, mas a música que tinha que fazer, tipo, dançar, o Klaus, ele sentiu vergonha alheia, tenho certeza. Aquele episódio lá, ele ficou, assim, com vergonha alheia da situação. Tinha que dançar o MCA. Situações ridículas, assim, visualmente, talvez causem vergonha alheia. Não, então, depende. Porque o Fábio eu sei que curtiu, eu curti. Mas, assim, não senti vergonha, mas pro Klaus aquilo lá foi vergonha alheia. É uma coisa. Como pensar numa coisa genérica que dê vergonha alheia em qualquer pessoa? Então é difícil. A gente pode se propor a tentar. Vamos. Talvez a gente não consiga, talvez consiga, mas a gente pode tentar. Vamos lá, eu tenho fé. Vamos. Vergonha alheia. Show. Então pronto, a gente define o nosso tema, o nosso tom e o nosso tema, que é essa parte mais geral, bem por cima, o que a gente quer, o norte, de onde a gente vai partir com dessa dungeon. A gente já abordou o nosso tom, que é como dentro da dungeon os personagens vão perceber as coisas, que tipo de situação a gente vai colocar acontecendo lá dentro, que vão ser coisas cômicas, e a gente já sabe o que a gente quer fazer os nossos players sentirem, o que a gente quer fazer os jogadores sentirem. A gente quer envermelhar, enrubescê-los todos com vergonha alheia. Então, acho que a partir daqui a gente já pode passar para a nossa próxima repartição ali. E eu acho que essa também é uma outra repartição extremamente importante, porque ela também, quase tanto quanto o tema, ela também fala um pouco sobre o que a gente vai colocar dentro da nossa dungeon. Que é o ou os moradores dela. E o que acontece? A dungeon não vai ser vazia, né? A não ser que esse seja o seu propósito. Eu acho que o Paul já narrou algumas dungeons bem interessantes que eram, até onde eu me lembro, praticamente vazias. Teve sessão que eu me diverti horrores daquela sessão só de puzzle, por exemplo, só de
a Torre do Urbino e tal, foi bem divertido e foi só... Teve uma que teve um combate, mas que, tipo, a que eu joguei, pelo menos, nem era obrigatoriamente necessário ter aquele combate e tal. Então, quem são os moradores dessa dungeon? Com quem a gente vai popular essa dungeon? E isso a gente tem que pensar voltando para onde para os norteadores que a gente já escolheu, o nosso tom, o nosso tema e a nossa sensação. Então, o que vocês acham que tem a ver com persistência, com água mole e pedra dura, tanto bate até que fura ali, que é cômico e que pode incitar a vergonha alheia? Eu já tenho uma ideia aqui, mas aí... Eu tenho uma também. Opa, nossa, quase caí na cadeira. Você pensa em alguma coisa? Nossa, só consegue vir na minha cabeça Goblin. Eu não penso mais nada. Goblin é legal. Goblin é legal. Ah, então, de repente dá pra misturar as ideias dos três. O que você pensou aí, Igor? Eu pensei exatamente em Goblin também. Goblin. Goblin é... Então vamos misturar as nossas. Eu pensei em coach. Em coach? Lendário. Goblins coach. Eu pensei, a persistência, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. De repente a intenção da dungeon é fazer os goblins, né? Tem a intenção de fazer... de pregar na cabeça dos personagens até que eles saiam da dungeon convertidos. O Goblin é cômico. E a vergonha alheia dos discursos. Olha o vinhozinho. Me trouxeram um presente aqui, a lendária, minha lendária namorada. Obrigado. Então, eu amei. Coach foi uma coisa assim, tudo pra mim. E isso também conversa diretamente com o que a gente estava conversando. Quando a gente vai falar de os moradores, a gente pode sim pensar no monstro e tal, no antagonista que a gente vai colocar, mas a gente também não precisa pensar só no antagonista, por exemplo, ou só em monstros dentro do sistema de RPG. A gente pode pensar nesses conceitos mais abstratos e até mesmo do nosso mundo, né? Tipo, coach, tipo, sei lá, eu já fiz. Teve um dia que eu tava planejando uma dungeon com base em corretor imobiliário. Tipo, um cara meio que quer vender um negócio pra você e o negócio é ruim, sabe? Então, tipo, tem muita coisa que você consegue colocar aí dentro. Eu acho que Goblin Coach ficou uma coisa assim fenomenal, show de bola. Mas vocês pensam em outros moradores? Tipo, quem vive com esses goblins assim? Que tipo de outras criaturas vão estar junto desses goblins ali? Pode ser junto com eles, pode ser brigando com eles, pode ser de toda forma, mas quem mais tá ali além dos goblins? Então, eu tava pensando exatamente nisso, porque eu tava pensando aqui, Goblin, e aí eles são coach, ou tipo, sei lá, alguma outra ser vai ser coach, mas eu fiquei pensando em água mole e pedra dura, e anões vieram aqui com toda a força, e anões conseguem ser cômicos e, tipo, dar ajudar no tom. Então, pensei em anões também. E imagina, os anões são super ranzinza e os goblins super atrapalhados. Essa combinação... Nossa senhora, muito bom. Anões e goblins. Anões, então. Então, olha como é legal. A gente vai vendo que não é de uma vez. As coisas elas vão saindo aos poucos. Mas daqui em diante, a gente não precisa de um negócio super complexo. A gente já sabe exatamente o que vai ter. Vai ser um negócio cômico, mó vergonha alheia, mó kkk. Vai ter goblins, anões e um coach. Ou talvez goblins coach, anões coach, vamos já descobrir. Mas eu acho que agora a gente já delineou super bem o que a gente vai colocar. E, Gabi, você está intimada a narrar essa dungeon a partir de agora. Se você não narrar, cancelada. Não, eu vou narrar agora. Agora eu tô ansiosa. Agora você vai ter que narrar essa dungeon. Nossa. Muito bom. Bom, então eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma consideração em relação a esses moradores? Mais algum morador, alguma coisa assim? Não, eu gostei. Eu achei que sim, os anões são a pedra, os goblins são a água. Eu amei. Ficou Então tá bom. muito bom. Então, daqui a gente vai
para carne, né? Para o cerne, eu acredito que seja do vídeo de hoje. E que é o negócio assim que mais me ajudou na face da Terra. Que é a Dungeon de 5 salas. Esse método é um método extremamente interessante de um cara chamado John Ford. Até onde eu me lembro, até onde eu sei, na verdade. O criador desse método é esse cara aqui, é o John Ford. Acho que é assim. Tem um site e ele tem bastante material de auxílio de mestres e esse tipo de coisa. E ele tem esse livro que é a Dungeon de 5 salas. Lá dentro, eles têm vários exemplos de dungeons até system free, sabe? Tipo, que não se restringem a nenhum sistema em específico. E o interessante dessa Dungeon de 5 salas é porque ela já começa dizendo um negócio pra gente. A primeira coisa é: nem tudo precisa ser a Dungeon of the Mad Mage. Nem tudo precisa ser uma dungeon que vai... Eu tô falando... Eu disse hoje mais cedo, né? Eu, pessoalmente, Igor, não gosto de dungeons mais longas. Muito longas, de várias sessões. Tem gente que gosta. E também dá para usar esse método para pensar em dungeons enormes, gigantescas. Mas nem tudo precisa ser tão grande, sabe? Às vezes, uma dungeon coesa, bem feita, bem pensada e com elementos que dialogam bastante entre si, já é o suficiente para causar aquela sensação que você queria nos seus players e colocar o jogo para frente. Às vezes isso também é muito, muito importante, você pensar, além do trabalho de fazer uma dungeon, pensar no efeito que isso vai causar. E esse método da Dungeon de 5 salas, ele se foca muito nisso. No efeito que você vai causar nos seus players e principalmente em como não entediá-los, em como não fazer com que a dungeon seja só uma série de salas e corredores que você vai andando por aí e matando monstrinhos, encontrando coisas e armadilhas. É interessante pensar, uma última consideração antes da gente começar, que esse método ele também pode ser usado não só para dungeons, mas para construir one-shots, para construir sessões, para construir várias coisas, mas ele pode ser usado não só para dungeons, ele pode ser usado mesmo para uma sessão de RPG, que não seja dentro de uma dungeon. Se eu não me engano, a one-shot que eu narrei, a primeira one-shot que eu narrei no sindicato, não lembro como foi o nome dela, meu Deus, já faz 80. A Jovem Capitã, faz 84 anos. A Jovem Capitã, ela foi feita com base nesse sistema. Então, é um exemplo interessante e que já deixa a gente pensando. Mas, dentro do conceito da Dungeon de 5 salas, a gente vai, para essa Dungeon de hoje, ter 5 salas mesmo. Podem ser 4, podem ser 6, mas vai ter mais ou menos esse número de salas. Eu acho que já fica suficiente para a nossa dungeon. Você aí que está vendo o vídeo pode fazer uma dungeon de 20 salas com isso daqui. Não é um impeditivo. E vocês vão ver como é relativamente fácil. Vamos lá. Essas 5 salas, elas são feitas com base em desafios que você vai colocar para o seu grupo enfrentar. Então, o primeiro deles, normalmente, desafio 1. A entrada, o guardião. Esse desafio aqui, apesar de eu estar colocando aí a entrada, o guardião, ele não precisa ser a entrada. Você pode colocar esse desafio, isso é uma coisa importante também, a gente vai colocar em 1, 2, 3, 4, 5, mas essas coisas elas podem ser mudadas de ordem quantas vezes você quiser. E elas podem ser duplicadas, você pode ter 2 entradas, 2 guardiões, você pode, enfim... Vocês vão ver que isso é bem flexível, são só modalidades de desafio diferentes que você vai usar para você saber o que colocar, como vestir sua dungeon. Mas dentro da entrada e o guardião, a gente tem o motivo pelo qual
essa dungeon não foi invadida, não foi explorada por outras pessoas antes dos aventureiros que você está colocando. Ou até o motivo pelo qual ela foi explorada antes. O motivo pelo qual já entraram aí e quebraram tudo e já mexeram nela. Mas o ponto é, dungeons geralmente são um lugar hostil, um lugar em que você tem que se preocupar com a sua própria vida, um lugar onde você vai encontrar combates e essas coisas. E esses lugares normalmente têm um guardião. Esse guardião ele não precisa ser um monstro, embora ele pode ser. Ele não precisa ser um monstro, mas ele pode ser uma entrada muito bem escondida. Ele pode ser uma armadilha na entrada. Ele pode ser sim um monstro que ou já morava dentro da dungeon, ou, sei lá, que ele encontrou ali aquele portãozão enorme no meio da floresta, com uma sombrinha onde ele pode dormir, e agora ele tá lá, gigantesco na entrada da dungeon. O ponto é, qual é o impedimento que as pessoas que passaram antes por essa nossa dungeon repleta de anões e goblins coach tiveram para não entrar nela? Ou que conseguiram passar, mas que hoje ainda é um desafio para quem ainda tenta entrar lá dentro. Eu queria perguntar pra vocês antes, quem vão ser os coaches, os anões ou os goblins? Boa pergunta. Eu acho que podia ser uma vibe, tipo, os anões acham os goblins muito burros, tá ligado? E estão, tipo, tentando... não sei, eu acho que seria o contrário, na verdade. Eu acho que os goblins estão tentando motivar. Tipo, os anões... Tipo assim, dá pra perceber que os anões são, tipo, mais inteligentes, mais habilidosos e tal. Mas os goblins que têm o caos, Eles sabe? são mais sagazes, sabe? Eles gostam de fazer as coisas e tal. E se for assim, peraí, vou ver se faz sentido pra vocês. Os anões já tinham essa caverna, muito tempo atrás. Ela era diferente, bem diferente. E aí um dia, um grupo de goblins os saqueou, e aí eles foram lá e prenderam esses goblins. E eles ficaram prisioneiros dos goblins, e os anões subestimavam os goblins. Estavam só prisioneiros ali dentro da caverna. Os goblins, muito espertos, sagazes, começaram a vender umas palestras para os anões ali dentro, para poder escapar. E aí eles foram vendo que os anões, por mais teimosos que fossem, de vez em quando eles davam ouvidos para os conselhos e discursos dos goblins. E agora, hoje, os anões acham que estão no poder, estão no controle, mas são os goblinzinhos que ficam ali na cabeça pregando, dando um discursinho motivacional e tal. E isso mudou completamente a dinâmica da caverna. Pode ser? Eu gosto, ainda mais porque eu acho que pensando em mecânicas, pelo menos em D&D, se um goblin carismático, fosse tentar falar com um anão, ia ser carisma contra carisma, e anões têm desvantagem em carisma. Então, já perderia ali, provavelmente, assim, o goblin teria um pouco mais de chance e tal, e daria bom. Entendi. Legal, entendi. E é aquela água mole em pedra dura, né? O anão teimoso, e o goblinzinho falando na cabeça. Um dia eles conseguiram mudar completamente. Com aquela voz, seria lindo. Uma das coisas que esse desafio 1, o Guardião, é útil também é em capturar de uma vez, assim, o interesse dos players. Acho que o Paul já falou disso, inclusive em outros vídeos já aqui do sindicato, se eu não me engano, ele já falou, de, tipo, começar com ação. Ou meter logo, dar um murro logo na cara de todo mundo, que aí todo mundo já, ai meu Deus, e se investe no jogo. Geralmente o Guardião, ele é uma batalha, um guardião mesmo, um cara assim, que tá lá, um monstro e tal, pra isso. Mas a gente não é obrigado a seguir isso. Pode ser uma entrada bem escondida, uma armadilha, muita coisa. Mas considerando essa história que, aliás, eu que esqueci, mas a gente já deveria ter definido mesmo em Moradores, no nosso passo anterior. Como foi que esses goblins e esses anões começaram a se relacionar entre si e tal. Mas
Quem vai ser o guardião? O que é que tá na entrada dessa dungeon? Eu não tenho ideia. Eu pensei em algumas paradas, mas eu quero ver a Gabi. A Gabi é muito boa pra comédia, velho. Então. Eu preciso ouvir você, velho, por favor. Eu tô pensando aqui, porque. Eu fiquei pensando. Pra eu conseguir fazer essa. Puxar, né? Eu tô pensando em o que atrairia um Goblin. Porque se os anões já estavam aí, os Goblins foram atraídos depois. E aí, o que atrairia um Goblin a entrar numa caverna? Tipo, a tentar ir. Vamos lá. Anões são ótimos mineradores, ferreiros. Talvez ouro, talvez pedras preciosas, talvez Sim. alguma outra coisa, tipo, de valor, assim. Eu acho que sim. E aí, acho que talvez teria que. Putz. Eu não sei o que. Tipo, nossa, eu não gosto quando vem as coisas assim do nada, porque daí eu fico processando a informação que veio, sabe? Vai logo, vai. Mas eu pensei em talvez ser uma ilusão, alguma coisa de dinheiro, monte de dinheiro, alguma coisa assim, que eles, tipo, começam a ficar malucos lá dentro, eles vão ficando pirados e caem. É meio que o negócio da entrada super escondida, assim, eles não sabem meio como entraram, mas eu não sei materializar isso aí, não. Só veio assim, veio o negócio com tudo, a informação dando murro, e aí eu não consegui processar muito bem pra falar, mas... Eu acho ótimo ser uma parada ter a ver com dinheiro, porque pode atrair certos jogadores cujos personagens tenham essa ambição, mas ao mesmo tempo puxa o negocinho do coach, né? Porque imagina uma dungeon com uma entrada toda, né? Vendendo que aqui dentro tem ouro. Se entrar aqui, você vai sair rico. É um PowerPoint de marketing multinível. É isso! Ai, muito bom. Então o nosso guardião vai ser o seguinte. Se é um negócio que tem que fazer uma propaganda zona, assim, e tem a ver com coach, tem a ver com dinheiro. Isso inclusive me dá mais ideias para o que colocar lá dentro depois. Mas o ponto é o seguinte: eu acho que a gente pode colocar que isso atraiu os goblins, né? Então por isso que eles entraram e caíram lá dentro. Como é um negócio meio ilusório, eu gostei bastante da ideia do ilusório. Talvez a gente poderia colocar. Talvez a gente poderia colocar na entrada para ter um pouco desse componente de vergonha alheia ou algo assim. A gente poderia colocar talvez um Goblin lá dentro, um grupo, tanto faz, na entrada. Só que eles estão, tipo, sob efeito de alguma ilusão ou dentro de algum mecanismo anão, alguma coisa assim, para eles parecerem, tipo, ameaçadores, sabe? Então, tipo, ao mesmo tempo em que a dungeon tem uma promessa de riqueza, ela também, aparentemente, para quem olha de longe, tem inimigos muito poderosos, entendeu? Então, tipo, talvez a dungeon tenha uma vibe meio de coach nesse sentido de, tipo assim, não se consegue nada com facilidade, sabe? Tipo, você vai ficar muito rico. No pain, no gain, entendeu? Então, tipo, a gente pode até colocar, ó. Tô colocando aqui, mas foi só uma ideia aleatória, tá? Na entrada a gente vê, sei lá, escrito em Dwarven, como é? Em anão, né? Em língua anão. No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. E aí a gente tem também, além disso, goblins em armaduras maiores que eles. Sei lá, tipo, uma armadura tipo, mal colocada, assim, meio desajeitada, sabe? Meio estranha, assim. E isso, eu acho que o máximo que isso pode contribuir para o sentimento de vergonha alheia seria
de certa forma, um Goblin dentro de uma armadura maior que ele não é muito diferente de um aventureiro nível 1. Então, tipo assim, é um pouco metafórico, mas eu acho que fica legal também. O que vocês acham? Fica bom, fica bom. Eu gosto bastante. Qual que é o desafio? Eles vão ter que lutar com esses goblins? E eles vão lá tá falando, tipo, os próprios goblins, tipo assim, pode colocar, a gente pode até, tipo, preparar aí algumas frases pra eles dizerem, tipo, frases motivacionais, sabe? Tipo o quê? Tipo, logo antes de atacar, sabe? Aquela frase assim, enquanto eu saco minha espada, tipo assim, eu saí. Não, eu saí não. Eu não tinha nada e cheguei até aqui. Você também consegue. E ele vai lutar com os aventureiros, dando as frases motivacionais. Aí esse aqui, o outro vai dizer assim, é só uma questão de querer. É só uma questão de querer. Ai, ai. Sem saber que era impossível, foi lá e fez. Sem saber que era impossível? Nossa! Essa frase aqui é pra quando ele acertar um ataque. Entendeu? Sem saber que era impossível, foi lá e fez. Eu vi uma ótima aqui que eu não sabia que existia, eu fui procurar. Acorda, o fracasso te espera. Eu achei incrível essa. Olha, então é esse o rolê, tá vendo? Tipo, a gente já tem acorda, o fracasso te espera. A gente já tem. Por que aquela fase antes da Five Room Dungeon era importante? A gente sabe que a gente vai colocar goblins, a gente sabe, tipo, o CR, sabe? O nível de desafio, a gente sabe tudo direitinho, mas a gente precisa saber o sabor. Que sabor esses goblins vão ter, sabe? Eu tenho certeza que ninguém que tá assistindo esse vídeo lutou contra Goblins Coach, sabe? É esse que é o rolê, tipo, você conseguir dar um sabor diferente pra aquela dungeon que você tá tendo, assim. É assim que você surpreende, né, seus jogadores. Tá bom, eu acho que isso foi suficiente pro nosso primeiro desafio. E aí, está escrito em anão, e aí os goblins estão lá na entrada, isso vai deixar os jogadores pensando, pô, o que tem a ver isso? Tipo, será que isso é um negócio anão abandonado? O que será que é? Então agora, a gente tem a nossa segunda sala. Então, e isso está bem relacionado com picos de perigo, né? Com picos de tensão. A gente teve no começo uma batalha, que é um pico de tensão, então os jogadores estão ali mais, né, pensando rápido, olhando ficha, vendo o que eles vão fazer. E agora, teoricamente, é um negócio pra gente dar uma relaxada, dar uma segurada, respirar um pouco. Então, o desafio 2 é um puzzle ou desafio de roleplay. Então, aqui, tipo assim, depois que eles entram na dungeon e começam ali a explorar o lugar, a gente vê que eles já vão ser eles já vão estar diante de um tipo diferente de desafio, de um novo tipo de desafio. Que tipo de puzzle ou desafio de roleplay eles vão ter que enfrentar? Considerando que nós estamos falando de anões, Goblins Coach e riqueza. E persistência / paciência. Muito difícil. Muito difícil? A gente também não se facilitou, né? Na hora de fazer os nossos norteadores. Mas acho que ainda dá para pensar em algumas coisas. Agora que estamos lidando com as consequências, né? Vamos ver. Um puzzle ou desafio de roleplay. Eu gosto muito do lance
porque assim, a gente já colocou o coach, já colocou o dinheiro. E aí agora seria legal colocar, tipo, algum elemento de persistência, alguma coisa assim. E aí, o que me lembra isso? Me lembra. Eu tô pegando lembrando de coisas que já rolaram no podcast, trazendo, que é a infernal sessão do Urbino com aquela bosta daquela ampulheta. Nossa, nem precisou terminar que eu já sabia o que era. E aí, tipo, a gente ficou com raiva, só que a gente precisava persistir pra conseguir sair daquele lugar. Então, uma coisa mais ou menos desse lance, assim, sabe? Show. Muito bom. Boa. Então seria um puzzle, não seria um desafio de roleplay. Não é isso? Tá mais Isso. pra puzzle, é. Tá mais pra puzzle. Eu pensei numa ideia de desafio de roleplay, mas eu vou deixar ela em off. Eu gostei da ideia. Tá, vamos pensar num negócio bem desgraçado, assim, bem chato. Chato, assim, no sentido de, igual você tá falando, né? Instigar a pessoa a persistir, a continuar, mas sem saber pra onde ir. Talvez dê pra colocar o desafio de roleplay antes. E aí, tipo, o desafio de roleplay dá mais. Que a galera saiu do combate, né? Então poderiam estar um pouco. Eita. E aí, se eles ficarem estressados agora, talvez não seja interessante. A gente faz desafio de roleplay, eles acalmam, e aí depois a gente soca novamente um puzzle ali que eles vão ficar com raiva da gente pro resto da vida. Eu tô curiosa, quero saber qual que é o seu roleplay. Cara, de desafio de roleplay, eu pensei no seguinte. Bem por cima, assim. Eu tô pensando exatamente o que seria. Mas imaginem os aventureiros entrando ali, passando por aquela placa de no pain, no gain, tá ligado? E aí eles estão diante da primeira sala, dentro da primeira sala da dungeon. A primeira sala da dungeon são, tipo, duas plataformas, assim, com um abismo entre elas e uma ponte elevadiça conectando os dois. E do outro lado dessa ponte, ou seja, do lado diferente do que os jogadores estão, tem um Goblin sendo coach de anão. E esse Goblin sendo coach de anão, ele tá ali, tipo, na frente de vários coaches de anão. Quando os jogadores chegarem, eles podem estar, tipo, o Goblin pode estar, tipo, vamos lá, galera, força! Sabe? Fazendo aquelas paradas de vídeo engraçadas de coach que a gente vê. E aí, tipo, em algum momento, assim, no discurso do Goblin, ele vai falando em dizer, tipo assim, vocês precisam trabalhar muito ainda, a gente tá muito bem como a gente tá aqui, e eu acho que a gente tem que pensar realmente em competitividade. A competitividade, ela coloca a gente para frente. Então, não vamos deixar mais ninguém entrar aqui, não. Olha aqueles aventureiros ali, estão vindo aqui pegar o dinheiro de vocês. Vocês vão deixar? Sabe? Tipo, então, o desafio deles seria convencer o pessoal a baixar a ponte elevadiça para eles passarem, para eles continuarem. Ou até mesmo... porque dentro do desafio de roleplay, a solução não precisa ser roleplay. A solução pode ser uma magia que alguém usou, sei lá, mãos mágicas que alguém usou para ativar a alavanca do outro lado. Esses dois, eles são muito parecidos entre si, o puzzle e o desafio de roleplay. Mas o ponto principal é esse. É a gente pensar num tipo de desafio que não envolva rolar iniciativa, pelo menos não imediatamente. O que eu pensei foi em algo assim, nesses termos, mas eu não queria... Eu gostei muito da ideia da Gabi, velho. Porque fala muito com o nosso tema, né? De tipo, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Dá pra misturar os dois. Pode ser que do lado de lá tenha lá tipo um grupinho de anões, uns 5 anões e um Goblin. E aí o Goblin tava dando uma palestra. E do lado de cá, tipo assim, tem um palanquinho assim, de pedra. E o Goblin tá em cima dele. E os anões estão lá ouvindo. Podem estar até sentados umas cadeirinhas, assim, como se estivesse assistindo uma palestra. E do lado de cá da ponte, tem um palanque também.
E os anões só escutam quem tá em cima do palanque. Então os aventureiros vão chegar e vão ver essa cena lá do outro lado, o Goblinzinho em cima do palanque lá do outro lado e os 5 anões sentadinhos. E aí os aventureiros vão falar alguma coisa a ele, os anões não estão ouvindo. No momento que alguém sobe no palanque, os anões viram a cadeira e prestam atenção. E aí vira uma briga de discurso até os anões serem convencidos a baixar a ponte, entendeu? Vai ficar o Goblinzinho lá do outro lado convencendo eles a não fazer isso, nessa vibe que você falou, né? Os aventureiros vieram roubar seu dinheiro e tal, e os aventureiros desse lado tentando convencer os anões. Não, gente, deixa a gente passar. Tá? O que vocês acham? Nossa, eu amei. E eu só consigo pensar em Hamilton. Já tô aqui assim, nossa, tava. Cara, eu amei. Achei incrível. Aqui dentro, inclusive isso é um tema inteiro que a gente poderia gravar de outro vídeo. Mas aqui dentro, como a gente está fazendo um desafio de roleplay, né? Existem também outras que não estão dentro desse método de 5 salas, mas existem outras recomendações também bem interessantes para você criar um desafio de roleplay. Nesse caso, como é uma dungeon menor, mais concisa, mais para a gente entender o método, a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Só isso que a gente tem já está super suficiente. A gente tem que levar em conta o quê? Que isso pode resultar numa batalha, de alguma forma. Sempre é possível em D&D. Então, a gente poderia dizer que, por exemplo, os anões eles não vão brigar com ninguém e dizer que eles, tipo, não, a gente tem agora uma nova filosofia de competitividade sem violência e comunicação não violenta, sabe? E eles têm essa voz, assim, de, tipo, sabe? Então, eu acho que a gente poderia meter um pouco disso, assim, porque, embora a comunicação não violenta seja um tema legítimo, tá, gente? Só que, tipo, o meu ponto é encontrar algum artifício para fazer com que esse combate também não seja impossível, porque às vezes para aventureiros de nível 1 isso pode ser bem complicado. Ou a gente pode deixar esses anões aí, usar a ficha de Commoner para eles, sei lá, e eles terminarem, se os aventureiros forem muito malignos, muito ruins, eles terminarem fazendo aí um destroço na palestrinha do Goblin que tava palestrando. Mas o ponto diga. Uma forma de evitar o combate, se quiser, depois que os aventureiros convencem os anões a baixarem a ponte, o Goblin muda o discurso. O Goblin ainda tá em cima do palanque, aí ele fala, não, é isso mesmo, igual eles falaram ali, e aí adapta o seu discurso, entendeu? Pra meio que, tipo, eu perdi, mas eu vou sair por cima. E aí ele fala, não, deixa esse pessoal passar, tá vendo? Esse pessoal é gente boa, entendeu? Alguma coisa assim. Aí os anões não vão atacar, o Goblin também não quer saber de combate, e aí eles vão continuar, tipo, eu imagino o grupo passando, e o Goblin ainda lá em cima do palanque, e a palestra continua, assim, e os anões ficam lá sentadinhos. Amei. O que você acha, narradora desta dungeon? Em breve. Eu gostei. Acho que vai ser legal isso. E aí seria meio que quase que um combate de carisma, ou, né? Seria algo tipo, quem é mais carismático? Esse Goblin que tá aí já falando com eles há mais tempo, que já tem essa relação com eles, ou esses aventureiros que acabaram de chegar? Então, e os jogadores vão precisar fazer um discurso muito bom. Então, talvez apelar para alguma coisa que possa deixar eles um pouco envergonhados no futuro. Dá para pensar em coisas assim que deixem eles bem... Eu tava pensando até em que, tipo, mas aí talvez poderia ser pra próxima, assim, eles terem que cantar, sabe, alguma coisa, porque daí, quando fala pro jogador que precisa cantar, fazer alguma coisa, eles ficam bem, bem mais vergonhosos, assim, que eles têm que fazer alguma coisa, porque senão eles vão ali no jeitinho deles, né, fala assim, meu personagem é assim, mas aí o dado vai lá e solta um carisma alto, ganha, só que se tiver que cantar, aí eles ficam bem envergonhados. Nossa, a gente poderia colocar isso. E isso fala diretamente com o nosso tema, e eu acho que fica bom, tipo, a palestra, a gente pode até colocar aqui, tipo, a palestra envolve um jingle de coach. Virou Hamilton, Faça batalha de rimas.
faça um melhor. Eu amei. Então, tipo, eu não sei, a gente pode pensar num jingle depois ou algo do tipo, mas talvez até em algum momento a gente possa pegar uma frase ou alguma coisa do tipo e colocar como um jingle. Até mesmo água mole e pedra dura, tanto baixa até que fura, sabe? Tipo, o Goblin ficar fazendo o pessoal repetir isso, os anões repetirem isso e eles ficarem, tipo, nossa, a gente vai ficar muito rico. E é isso, eu acho que ficou bem bom, assim. Tá. Isso nos leva ao nosso... Diga. Já tem 5 salas e a gente tá deixando cada sala um pouco mais complexa que a outra. Tá ficando incrível. Então vamos lá. Agora, a gente vai pra uma sala que é bem importante também. Porque até agora a gente desafiou os nossos jogadores, mas a gente não, tipo assim... Eles até agora tinham tudo que eles queriam, assim. Vamos dizer assim, eles tinham todas as informações em cima da mesa e bastava eles trabalharem com essas informações que estava tudo bem. Mas agora a gente vai... E a gente deu para eles no desafio 2 um momento para dar uma relaxada, para dar uma descontraída, para ficar de boa. Só que agora a gente tem uma nova missão, que é criar um outro pico de tensão, que é o truque ou contratempo. Vou até colocar aqui. Truque ou contratempo. O truque ou contratempo, o propósito dele é reconstruir essa tensão. Um jogo interessante, ele vai sempre revolver em torno de momentos de relaxamento, momentos de tensão. Relaxamento e tensão. Quando você consegue fazer isso, você mantém os seus jogadores mais presos. Nem muito cansados e nem muito desinteressados. Quando você consegue fazer um equilíbrio dessas coisas. A gente pode usar para esse momento uma armadilha, ou a gente pode usar, por exemplo, alguma coisa que no começo eles acham que é normal, que é tranquilo, mas no fundo é falsa. Então, por exemplo, a gente tá planejando essa dungeon, mas a gente nem chegou a planejar ainda, o que eu acho até benéfico. Por que os nossos jogadores estão indo para ela? A gente pode... É bem fácil, na verdade, na minha cabeça. Por exemplo, alguém pode dizer, olha, meu tio anão foi atrás de um negócio aí, do tal de uma galera aí que disse que queria ficar rico, ele vendeu tudo em casa para ir para esse negócio e sumiu, desapareceu. Quero que vocês procurem ele. Então, talvez esse truque ou contratempo pode ser uma armadilha, pode ser uma coisa, tudo bem, mas ele pode ser também, dentro dessa vibe de uma coisa falsa, ele pode ser, no caso do tio anão, é mais difícil, mas, por exemplo, se os aventureiros tivessem ido aí recuperar um item, ou conseguir uma arma, ou descobrir alguma informação específica, a gente poderia dizer que aqui eles já conseguiram isso. Ou pelo menos dar essa falsa sensação para eles, então. Um baú com uma armadilha dentro. Pô, o tio podia aparecer aí. E aí? Eu acho legal essa... Nossa, depois de passar por essas 2 salas, e aí, tipo, pronto, chega. Mas... aí o tio fala assim, eles acham um tio e tal, e aí, sei lá, pode ser uma sala que tenha outros anões, tipo um dormitório dessa caverna, alguma parada assim, ou uma sala comunal e tal, e aí eles acham um tio, trocam uma ideia com o tio e falam, não, vambora, então, estão me esperando, vambora, eu só tenho que ir lá na outra sala pra buscar minha bolsa, pra gente poder ir. E aí o tio conduz eles pro resto da dungeon, e lá no final ele vai... Na real ele tava querendo levar o grupo pra assistir uma palestra, entendeu? De marketing multinível. Porque o grupo são as 5 pessoas que ele tem que trazer, que ele não conseguiu trazer até agora. E aí cada um do grupo vai ter que trazer mais 5. Então na terceira sala eles acham o tio, e
E o tio dá uma enrolada neles, finge que vai com eles. Serve? É suficiente pra uma terceira sala ou precisa de mais coisa? Olha, eu gosto de ser mais chato. Eu gosto de ser assim, de dar raiva nos outros, entendeu? Então vamos fazer o seguinte. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então o nosso tio, ele pode estar aí. O tio tá aqui. Certo? Mas ele está comendo uma comida horrível. Os anões comiam bem antes, mas aos poucos os goblins foram convencendo eles de que só os fortes são capazes assim de, tipo assim, sabe? Ou algo do tipo, sabe? Tipo, é melhor pra você, pô, você... Se você tá conseguindo minerar, mesmo comendo uma comida ruim, imagina o que você pode fazer comendo bem, cara. Então faz o seguinte, come essa comida estragada, a gente come essa comida boa pra vocês e tá tudo certo. Então, ou uma comida ruim ou algo parecido, e o tio fala assim, não, senta aí pra jantar, eu já vou com vocês, então eu tava com fome mesmo, eu vou jantar aqui, janta com a gente, e ele pode ficar sendo insistente assim, nos aventureiros comerem essa comida e tal, e aí eles comerem ou não essa comida pode dar uma vantagem ou uma desvantagem para eles no futuro, nas nossas próximas salas. A gente pode pensar nisso depois, mas eu acho que tá bem legal essa ideia de, tipo, o tio tá aí, mas ele não vai com os aventureiros agora. Ele tem só uma parada pra fazer, ele vai só pegar a mochila dele ali. Pode ser? Eu acho que ficou bem bom. E combina muito com os nossos norteadores, né? Com essa vibe de coach e aos poucos e convencendo os jogadores, tipo, água mole e pedra dura, sabe? Aos poucos e convencendo os jogadores de que eles devem participar da palestra lá e tal. O que vocês acham? Nossa, eu tô apaixonada. Eu amei demais. Eu amei. Então o tio aparece agora. E aí ele vai tá comendo uma comida ruim. E aí ele tenta convencer o grupo a sentar na mesa pra conversar e comer junto com ele. E aí o grupo vai comer junto com ele e vai contar, né? A gente foi contratado pelo seu sobrinho e tal, e a gente tá aqui pra te trazer. E aí ele vai insistir que todo mundo come e come o prato todo. E aí depois de comer ele fala, não, então eu vou com vocês, mas primeiro eu tenho que ir lá pegar minha mochila. É essa a terceira sala, é isso, né? Isso. Só que aí é que tá. Peraí. Deixa eu deixar bonitinho aqui. Pronto. Só que aí é que tá. A gente tá aqui até agora, a gente falou até agora sobre essa terceira sala. Ela pode ser só isso. Pra outras dungeons um pouco menos cômicas, menos engraçadas do que essa, a gente pode colocar... outras coisas dentro dessa sala. A gente pode colocar, por exemplo, uma armadilha bem desgraçada, um caminho que eles achavam que tinham, mas que deixa de estar disponível por causa de um desabamento. Sei lá, a gente poderia ter colocado, por exemplo, desde o começo da dungeon, vocês estavam respirando gases tóxicos, mas vocês tinham itens que estavam funcionando, só que agora vocês precisam passar por o que estavam funcionando para vocês não respirarem esses gases tóxicos, sei lá. Agora vocês vão ter que passar por um lugar, ou por algum motivo esses itens pararam de funcionar. O ponto é quebrar as expectativas deles e colocar eles para perceberem que eles têm que mudar a maneira como eles estão agindo até agora, e mais do que isso, criar tensão para tornar o clímax, que é a nossa sala 4, mais dramática e mais interessante. Então, o clímax, que é a nossa sala 4, que é a sala que pra gente vai ser a sala da palestra. Na nossa sala 4 a gente vai ter clímax. Ai, meu Deus. Clímax. Grande batalha.
o conflito. Então, aqui a gente tem que ter uma espécie de boss battle mesmo, sabe? É tipo um boss. Normalmente, se você vai fazer, sei lá, se isso fosse o lar de um dragão, é aqui que o dragão estaria. Ou na próxima sala. A gente vai ver como é que isso vai funcionar depois. Mas, de maneira geral, aqui é o clímax, a grande batalha, o grande conflito, o que a gente estava... a gente, como narrador, provavelmente vai estar esperando desde o início. Quem vai ser o grande conflito aqui? Quem vai ser o grande boss aqui dessa sala? E talvez até provavelmente quem vai ser o grande palestrante desse lugar. Dessa palestra Mord Cult. Eu tô pensando aqui. Mas assim, eu pensei um negócio na sala anterior. Pra sair da sala anterior, porque você falou que a gente poderia dar uma desvantagem ou vantagem, né, pro grupo. E aí você falou de comida e tal, e eu tô apegada à sensação da história pros jogadores. Então o que eu pensei? Eu pensei que eles podem até comer essa comida, e aí, tipo, o cara vai insistindo eles comerem, só que eles vão começar a sentir um desconforto. E aí esse desconforto é aquela dorzinha, aquela pontada que dá quando começa a sentir gases. E aí eles vão precisar sentir isso e eles, tipo, precisam mostrar isso na interpretação deles. Dependendo da forma como eles mostram, e tipo, como, sei lá, formas de talvez até aliviar, assim, essas coisas, a gente começa a pensar em vantagens que eles podem ter nessa próxima sala, que daí, pensando em desconforto e conforto, eu não consigo pensar em batalha, mas eu consigo pensar em uma disputa ali de diálogo mesmo com, não sei, talvez a pessoa que trouxe todo mundo aí, eu não sei realmente o que poderia ser. Talvez um grupo de pessoas que já tá, sei lá, igual... vou inventar aqui um nome para não falar nenhuma empresa, mas sei lá, minerador nível 10. Sabe, tem os níveis no marketing multinível lá. E aí essa galera tá nível 10, eles já têm muito dinheiro e tal, eles querem... Então eles estão ali meio que defendendo o boss deles. Então teria que ser uma batalha meio que com esse pessoal, sabe? Eu pensei em tudo isso nesse momento que você estava falando aí, estava dando a introdução da sala. Não sei, o que vocês acham? O povo, ele tá pra rir aqui. Eu acho muito bom. Porque todo marketing multinível tem sempre o Joãozinho que já viajou pra Itália, sabe? E a pessoa que tá com foto no helicóptero, a logo da marca, e um carrão, que é a pessoa do nível Diamante Plus 5. E aí podia ter essa pessoa lá na frente. E se pensar, tipo... Porque assim, na vida... O verdadeiro, a pessoa que atrai são essas pessoas que conseguem. Não é a pessoa que é dona, porque às vezes a gente nem sabe quem é dono. Então, tipo, eles nem sabem, mas tem essa pessoa aí que ela é super insistente e ela acredita até a morte que é isso que dá dinheiro pra ela aqui. Então, por isso que eu pensei nele. Já que é o clímax, né? Tipo, você vê, os jogadores conseguem ver até onde vai a insistência, tipo, e o que esses coaches fizeram, assim, até onde vai o poder desses coaches, da palavra desses coaches. Boa. Eu tava vendo... Vamos fazer... Pode falar. Vamos fazer o seguinte, então. O minerador nível 10 agora come bem. Então, ele não suporta fatulência. Então, os jogadores que estão morrendo de soltar flatos ali, de soltar peidinhos, que eles podem, inclusive, fazer com a própria fala deles. Tipo, você como mestre pode pedir que eles fiquem fazendo isso para inserir um pouco esse componente de vergonha alheia ali. Se eles fizerem isso enquanto eles estiverem, por exemplo, a gente pode até criar uma mecânicazinha especial para isso, tipo, enquanto eles estiverem a 5 feet, né? 1,5 metro do minerador nível 10,
e eles tiverem um flato ali, a gente pode colocar uma rolagem pra isso, qualquer coisa. Um save and throw. A gente pode, por exemplo, quando eles comem a comida, eles fazem um save and throw de constituição. E aí, quando eles falham, eles soltam né, uma grande bufa. E aí, tipo, eles vão achar que isso é uma coisa negativa, então eles não vão querer comer. Quando eles chegarem lá na próxima sala, que eles forem enfrentar o minerador nível 10 e eles jogarem um save de constituição, falharem. E isso dá uma vantagem pra eles, tipo, vantagem no ataque ou algo assim. Eles vão dizer, putz, devia ter comido aquela desgraça daquela comida, entendeu? Eu adorei, porque a vergonha acaba se tornando um fator positivo, e é muito bom isso. E eles vão querer fazer, né? Tipo, eles vão querer focar nisso, tipo, quem conseguir a vantagem vai falar, não, e aí, tipo, vai ser incrível, nossa. Eu acho que o rolê é esse, assim, foi isso que eu pensei, mas o que você ia falar, pô? Era outra coisa, era tipo assim, se a gente quiser que tenha uma batalha, nesse caso, contra o minerador nível 10, dá pra mostrar um pouco do que tá por trás do discurso dos coaches nele. Porque até agora eram coaches meio inofensivos, digamos assim. Era o cara motivacional lá no começo, o guardião, aí depois era o coach também motivacional, mas que apelava pro emocional e ficava tentando levantar os anões, né, que estavam sentados ali na cadeira. Esse cara é o mestre coach. E o mestre coach, ele apela para alguns sentimentos específicos para te convencer, né? Ele apela pro medo e pra sensação de inferioridade, né? Então eu imaginei ele meio que usando medo para vender o discurso pros anões. Eu imaginei ele, né, o minerador nível 10, que é o master coach, que deve ser um Goblin, provavelmente, lá em cima de um palanque. Agora tá tendo uma palestra mesmo, talvez até um PowerPoint rolando, um PowerPoint de desenho, assim, de carvão. E aí tem um auditório de anões assistindo, e o discurso dele já é diferente. O discurso dele já é tipo, vocês querem continuar sendo essas pessoas que vocês são, vocês não querem chegar aqui em cima como eu cheguei. Ele tá apelando para outro lado, diferente dos outros, né? Que são os que te introduzem. Esse é o cara que te deixa para baixo para te manter ali dentro. E aí ele vira pros jogadores e fala: olha esse manto de perdedor que entrou agora. E começa a pisar neles, porque todo jogador se irrita com isso, com um NPC charlatão que começa a pesar e encher o saco, e uma hora alguém vai estourar, algum jogador vai estourar e vai começar um combate. Que vocês acham? Mesmo que o próprio jogador no story, a gente pode colocar que ele estourou, entendeu? Isso já nos leva, de certo, que o próprio minerador nível 10 estourou. Tipo assim, vocês não estão acreditando que eles são os perdedores? Eu vou mostrar pra vocês agora. Boa. Sabe, tipo, vocês acham que vocês seriam tão patéticos quanto isso? E aí começa o combate. Além disso, a gente já pode introduzir aqui também a nossa quinta sala. O nosso desafio 5. Porque o nosso desafio 5 é uma recompensa ou um plot twist. A gente tanto pode colocar o minerador nível 10 como sendo um goblinzão fodão, tipo um hobgoblin, sei lá. Quanto a gente pode colocar como um anão bem foda. E esse anão, ele tá sob influência de um Goblin, que sim, esse cara é o mastermind do rolê. E seria uma outra maneira. Mas eu acho que uma maneira que fica bem legal é, uma vez que os jogadores derrotem o minerador nível 10, eles se tornam os mineradores nível 10. Então, tá ligado? Então, tipo, todo mundo vai ficar, tipo, Goblin, anão, todo mundo vai ficar, tipo, nossa, que incrível! Eles sim são falcões e não tartarugas, sei lá quais são as analogias que eu uso. Tipo, eles sim são incríveis e tal, sabe? E, tipo, eles serem vistos como os novos coaches do lugar e o pessoal quase não deixar eles saírem. Isso pode se tornar um mini desafio, assim, um negócio, tipo, não, fica aí, gente, vamos lá, a gente tá vendo que a produtividade de vocês é altíssima e que vocês estão, sabe, ou alguma coisa do tipo, assim.
Boa. Eu queria só resolver o negócio do tio antes. Que eu fiquei com isso na Ah, cabeça. pode crer. O tio, na terceira sala, ele convence o pessoal a ir pra quarta sala. Ele vai falar, né? Ah, vou pegar minha mochila aqui e a gente já vai. Quando chega na quarta sala, que tá tendo a palestra no auditório, ele fala: então, vocês são os meus 5 convidados. Digamos, vocês são meus 5 convidados pra eu poder passar pro nível ouro. 3. O nível 3. E aí, vamos assistir a palestra primeiro, depois eu vou com vocês. Pode ser assim, que daí fecha a história do tio. Pra não precisar Show. resolver a história dele lá no final. Tá ótimo. Aí, beleza. Aí assisti a palestra. Aí teve o combate com o Minador nível 10. O tio ainda tá lá, quietinho, esperando a coisa ser resolvida. Quando eles derrotam o Minerador nível 10, eles se tornam os Mineradores nível 10. E aí, qual que é a treta? Como que eles vão resolver isso? O que eles têm que resolver? Mas se, em vez do tio já resolver essa treta, a hora que o minerador nível 10 tá ali fazendo o discurso dele e tal, e falando assim, vocês querem ser incompetentes, que nem esses aí? O tio tá no meio, tipo, ele foi pra outra sala, meio que porque ele quer continuar nisso. E aí ele se esconde ali no meio do pessoal. E aí quando o minerador nível 10 fala, vocês querem ser igual a esses aí? O tio fala assim, querido filho, por favor, não faz isso. Tipo, sabe, tenta... Nossa, aquele apelo. O apelo sentimental de tipo, por favor, fazem parte disso aqui. Tenta puxar pro lado deles, chorando, assim, desabando de tristeza. E enquanto o cara tá metendo, e aí quando começa a briga, tem eles contra o minerador, a plateia ali, tipo, um pouco assustada, ou talvez torcendo pro minerador, e o tio desamparado, chorando absurdos, assim. E aí quando eles vencerem o minerador nível 10, tá todo mundo ali com ele, tipo, elogiando eles e falando, e meio que agora virando seguidores deles. E o tio, ele não sabe muito bem o que ele sente, assim. Porque agora ele vê que o cara não era tão bom, que ele tem que seguir esses caras mesmo, sabe? Ele cria uma fixação nesses caras. Não sei. Talvez o tio possa ser o cara que mais incentiva isso, de tipo, eles serem os mineradores nível 10, sabe? E isso Pode ser. Essa quinta sala, eu coloquei ela como um desafio aí, e talvez, tipo, a gente poderia colocar como uma espécie de desafio e tal, mas não é obrigado a ser um desafio específico, sabe? Pode ser só um momento por exemplo, a gente tá falando aqui de um exemplo bem diferente, né? Mas aí, se você tiver numa campanha, por exemplo, você pode revelar a identidade de um vilão. Quando eles derrotam o boss final, tipo, eles encontram, sei lá, a sala onde o boss usava um feitiço para se comunicar com o grande vilão da sua campanha. Eles podem descobrir, sei lá, um repositório de poções de cura, de poções de várias coisas, ou um item importante para eles terem sucesso numa futura aventura, ou em alguma coisa que eles já tentaram e não conseguiram. O ponto agora é a parte de você recompensá-los e talvez de fazer um plot twist que pode ser, por exemplo, tem um outro guardião esperando, tipo, guardando os pertences desse boss, sabe? Tem uma outra armadilha guardando os pertences desse boss. Ou então, tipo, eles encontram o item que vai ajudar eles numa aventura passada ou na próxima aventura. Mas esse item é amaldiçoado. O ponto é fazer um plot twistzinho mesmo, sabe? Recompensá-los, porque isso é importante, senão... a gente pode isso dá outro vídeo, né? Como recompensar os jogadores. Mas... conseguir contar um pouco da sua história também, da história que vocês estão construindo até aí, do plot maior da campanha, se isso for uma campanha, ou simplesmente ser algo mais simples, de recompensar eles com algo tão simples quanto agora serem os mineradores nível 10 de um lugar, ou serem reconhecidos, sei lá, na cidade de onde eles vêm, por serem, tipo, aventureiros muito lendários, assim, tipo, muito bons de combate ou algo assim, porque tem todo um esquema de pirâmide que atesta
a efetividade deles, ou algo assim, sabe? Inclusive, poderia até, se caso fosse usar que essa dungeon que a gente criou é realmente bem complexa para colocar no meio de uma campanha, por exemplo. Mas se fosse pensar numa campanha, esse grupo agora, todas essas pessoas, né, inclusive esses outros goblins aí que estão e que provavelmente agora vão se virar pro grupo, tudo isso vira rede de apoio pro grupo. E aí podendo trazer algumas coisas, que é uma coisa que o Paul fez na campanha, de tipo, tem grupos e você precisa ter contatos nesse lugar. Então, essas pessoas poderiam ser, tipo, trazer informação. São muitas pessoas, então pode ser pessoas de lugares diferentes, que têm informações diferentes, que podem ajudar. E, sei lá, tá no meio de uma floresta, e isso tá no meio de uma estrada. E aí essas pessoas podem dar algumas informações das próximas cidades. Esse tipo de coisa que serve muito bem de recompensa, né? A informação é muito boa. É uma recompensa muito boa para os jogadores. Eles não sabem, nem todos entendem isso e, tipo, identificam, mas quando usa a informação que ele tem, tipo, a melhor sensação. Então, é legal. Às vezes algo simples, né? Tipo, a fraqueza de um monstro, a resistência dele, a fraqueza de um inimigo que seja, alguém que você tem muito ódio, sabe? Não precisa ser, tipo, o vilão da história, pode ser, tipo, aquele NPC daquela cidade, você descobre um podre sobre ele, aquele desgraçado, entendeu? Mas aí... Nossa, legal, eu gostei dessa ideia. A recompensa é essa rede agora que eles têm. E é a influência que eles têm sobre essa rede, por terem se tornado os mineradores nível 10. Eu gostei. Mas eu acho que assim, eu queria, não sei, pedir pra gente pensar numa coisa. Eu acho que tá faltando um ponto. Que é, tipo, teve o rolê do tio, ele ficou desamparado, tava vendo, né, o que ele acreditava cair por terra e tal. E aí o combate, não sei o que. E, sei lá, eu acho que entre o combate acabar e eles realmente serem consolidados como mineradores nível 10 e realmente conseguirem pôr as mãos na recompensa, acho que falta algo, sabe? Um passinho que coroa eles como mineradores de nível 10. Talvez uma última palestra onde a gente possa explorar o tema de água mole, pedra dura e tudo batida que for mais uma vez, sabe? Algo do tipo, assim. O que vocês acham? Eu acho que, tipo, vai derrotar e, assim, a primeira reação dos seguidores não vai ser se voltar a favor. Provavelmente vai começar a rolar um motim, alguma coisa ali que esse pessoal... Porque vai existir um minerador nível 9 ali que tá quase chegando no 10. E talvez o tio, já que ele era... Talvez ele fosse bem suscetível, né? E ele sendo bem suscetível, ele seja o cara... Opa, saída... Ele seja o cara que, tipo, tá tendo um motim e aí o grupo pode acabar entrando em desespero, ou o grupo pode acabar... A primeira reação é, vamos lutar com esse motim, e aí o tio é o cara que fala, não, gente, faz um discurso. E aí... Pode ser. Mas ele vai virar mestre, aí ele vai ter que morrer. Mas... Quem? O tio... Não, o tio fala pro grupo. Exato, mas eu tô falando assim... Se ele desse toque pro grupo, de tipo, não, gente, faz um discurso, ele vai estar incentivando, aí ele pode virar um mestre pra galera e depois lá no futuro tem que... É brincadeira. É só porque você falou que aquele senhorzinho que chega dando uma boa dica, acaba virando mestre. E aí precisa acontecer alguma coisa com ele, sabe, no futuro. Entendeu? Mas eu acho que isso é legal, de tipo, vai começar um motim ali contra o grupo. Aí ele tá desamparado porque teve isso, só que um pouco confuso, né? Aquele grupo veio pra poder salvar ele. E aí ele vê aquele cara que ele tinha como referência sendo morto. E aí ele entra numa loucura que ele fala, não quero mais sangue derramado por mim. E fala, faz um discurso, vocês conseguem. E, tipo, motiva o grupo faz o discurso para tentar ganhar o povo ali. Boa. Às vezes ele dizer assim, tudo que esse povo precisa é alguém para liderá-los. Façam isso, sabe? A motivação, eu acho que pode ser, tipo, pra ele
incentivar o povo, o grupo a fazer o discurso, ao invés dele fazer, por exemplo, ou pra ele ter a ideia de mandar eles fazerem o discurso, pode ser que ele tava no meio, tipo, não no meio assim, mas o motim começa e o motim olha pra ele e fala, eles são seus convidados. Eles que fizeram isso. Então, tipo, ele também é culpado. Então, um ato de desespero, ele pede pro grupo fazer o último discurso. Né? Nossa, pode crer que agora não é só a vida deles, né? É a vida do tio lá. Nossa, eu acho incrível como uma coisa que a gente coloca de tipo, eles são os convidados do tio, pode se tornar um problema. E isso resolve já um outro problema, tipo, acaba virando. Ele é um problema que é uma solução e aí acaba resolvendo um outro problema. É incrível. É isso aí. Bom, então, como desafio, recompensa e plot twist, os nossos jogadores vão se tornar os mineradores nível 10. E aí, com recompensas, eles podem ter essa rede de contatos, né, que vocês mencionaram, e o próprio ouro, né, desses mineradores que estão aí minerando desde sempre. Aí a gente tem, assim, esse é o panorama geral, né? Esse seria a última sala. Como eu estava dizendo, numa campanha, você pode introduzir um novo vilão, já colocar um gancho para a sua própria aventura aí. E lembrando que a gente fez essa sala de maneira sequencial, porque provavelmente, né, se a gente for narrar essa aventura, essa dungeon, ela seria em one shot. Então, até para uma questão de tempo, é melhor que as coisas sejam sequenciais. Mas você não precisa. Por exemplo, você pode, a partir da entrada ali, ou então mesmo antes da entrada, você pode dizer que a entrada não tem nada, só tem o No Pain No Gain lá, tem um corredor dividindo para 2 lugares, e aí tem o guardião, tipo, esses goblins ali em armaduras, para um lado, e para outro tem o goblin palestrando para 5 anões. Ou então você pode colocar o goblin palestrando para 5 anões logo antes do desafio 4, que é o clímax, batalha ou grande conflito, já que são 2 palestras, né? Cada um tá palestrando de um jeito. Então você pode mexer com a ordem dessas coisas, você pode colocar elas espacialmente de várias maneiras. E você também pode duplicar as coisas. Por exemplo, no fim das contas, a gente terminou colocando entre o desafio 4 e o desafio 5 um outro desafio de roleplay, né? É mais ou menos parecido com aquele desafio 3. Não, com o desafio 2, que é o puzzle ou desafio de roleplay. Então, você pode duplicar as coisas, você pode colocar mais de um desafio do mesmo tipo, sem problema nenhum. Só que essa estrutura geral, eu acho que ajuda muito você a não ter aquela dungeon chata. Que tem sempre os mesmos desafios, sempre o mesmo molde, as salas são sempre parecidas, ou é uma sala vazia, sem monstros para derrotar, ou é um corredor com armadilha, ou é um corredor sem uma armadilha, ou é uma sala com monstros. Pronto, encerrou, é isso que você tem na dungeon. Acho que com esses moldes assim você consegue ter uma variedade mais interessante, você consegue sempre ficar surpreendendo os seus players, sempre criando picos de tensão e relaxando. E eu acho que assim fica bem bom. O que vocês acharam? Nossa, eu amei. O coraçãozinho de jogadores, né, vai à loucura, porque entra em desespero, aí depois relaxa, depois entra em desespero de novo, aí relaxa. É isso aí. Eu achei fantástico. Você vai narrar, né? Por favor. Tá bom. Eu imploro. Precisa ser narrado. E aí a gente fica com 3 exemplos legais. O exemplo da Delarousse, que é o tema que trouxe o tema do episódio, desse vídeo, né? É o episódio do Delarousse. Então aquele é um exemplo do que não fazer de dungeon. Aí você tem o exemplo do Conto Strabane, que é o que fazer, e agora a gente tem um terceiro exemplo que ainda para ser gravado, que é um exemplo em que vocês têm contato, quem está assistindo aí, teve contato com os bastidores de como essa história foi construída. E tivemos uma aula de como criar dungeons com o Igor e uma aula de como criar uma história cômica e interessante com a Gabi também, porque esses elementos cômicos é ela que pensa, assim. Você ouvir todas as one-shots, NPCs interessantes
E histórias cômicas com profundidade tem lá no do circo, tem Ará. E espero que tenham gostado. Vocês têm mais coisa pra falar antes da gente encerrar? Pode ir? Manda ver. Não, pô, acho que é isso. Eu só agradecer mesmo. Tem sido muito bom, é muito gostoso esses papos assim. E interagir com o pessoal também, né? Imagino que a gente vai ter oportunidades para isso. Tem sido bem interessante até agora. E, por favor, Gabi, eu imploro. Por favor, narre essa dungeon, vai ser perfeito. Vou narrar. Eu digo Sério, mais. eu vou ser infeliz se eu não ver essa dungeon sendo narrada pela Gabi, velho. Eu digo mais, eu acho que a Gabi tem que narrar e você tem que ser o minerador nível 10, Igor. Seria Meu maravilhoso. Deus, seria tudo! Eu preciso desse momento. Nossa, vai ser tudo. Pode contar comigo. É isso, então. Temos minerador. E eu acho que o primeiro minerador, o daquele da batalha, tem que ser o Paul. E aí nós 3 participamos. O que você acha? Topa? É isso? Fechamos o contrato aqui? O pai tá on. Já se prepara aí, pô, batalha de rima. Ah, eu vou ser o do palanquinho lá da ponte. Isso. Tá bom. Então, Ei, vai ser muito bom, velho. ai. Bom, muito obrigado vocês dois por terem topado gravar esse vídeo. Muito, muito obrigado mesmo por terem dedicado esse tempo aí, uma noite de sábado. E pra quem assistiu até agora, muito obrigado, espero ter ajudado. E eu vou usar assim, genuinamente para as que vou usar esse método. O Igor falou no começo, né? O John Ford escreveu esse livro, né? Do método dos Salmos. Então dá para procurar o livro dele. E é isso. Muito obrigado. Obrigado quem assistiu. E obrigado vocês de novo. E acompanhem, siga Sindicato RPG, acompanhem o nosso podcast e para mais vídeos com mais dicas. É isso aí.